Conta esse episódio... Christian. Vanderlei, o Christian, ele já não atuava, né? Já não tinha um jogo oficial pelo Corinthians há 7 meses, né? Um jogador que, quando teve algumas oportunidades, principalmente no ano passado, ele foi muito criticado pela torcida, né? Com o Cristóvão, com o próprio Oswaldo, ele chegou a ganhar alguma chance, né? Foi titular em alguns jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado, mas ele não vinha sendo aproveitado há um bom tempo, 6 meses afastado. Não era o Christian, né? Daquela primeira passagem, nessa segunda passagem pelo Corinthians. O contrato dele, que era de 3 anos, vai se encerrar, na verdade, no fim do ano, né? E o Corinthians, então, estava, na teoria, próximo de liberar o Christian, né? É um problema, é um salário grande, é um gasto grande que o Corinthians tem, e agora esse interesse do Grêmio, né? O Maicon acabou se machucando, só volta na próxima temporada, o Grêmio também perdeu alguns atletas na janela europeia, tá tentando algumas contratações, e o Christian foi um nome sugerido lá no Grêmio, né? Empréstimo até o fim da temporada, o Corinthians vai pagar boa parte, né? Tá em forma, André? Ele deve... Em forma, provavelmente sim, né? A gente não tem muito contato com ele, mas com certeza sem ritmo de jogo. Sem ritmo de jogo. Apesar, né, que o Grêmio, os jogadores que vão pra lá desacreditados, eles jogam bola. Até o Léo Moura, né? O Cortez. Você pega vários jogadores que foram completamente desacreditados pro Grêmio e jogaram bola. O Fernandinho também tá jogando bola. Atletas que em algum momento da carreira foram muito bem, mas que estavam em baixa, né? Então o Christian pode ser mais um desses nomes. Vai poder jogar contra o Corinthians? Então, isso não há os detalhes ainda, né? Porque nem foi anunciado de forma oficial. O Corinthians, ele até um tempo atrás não colocava essa cláusula, né? Que o jogador não pudesse atuar. Mas agora começou a colocar. Então é bem provável que coloque, sim. É uma coisa de xarope, né? Porque ficou 6 meses sem contar com o cara, aí o cara vai jogar no Grêmio, se ele era tão inútil assim... Pode jogar perfeitamente contra, né? Sim, eu particularmente não concordo com essa cláusula. Eu acho que o jogador tem que atuar mesmo quando ele estiver emprestado. Eu não concordo. Que fase do Felipe Melo, hein? Entre o Christian e o Felipe Melo, o Grêmio preferiu o Christian. Mas o investimento é bem menor do Christian, até porque o Corinthians vai pagar a maior parte do salário. Falar em investimento bem menor, o Corinthians também, se colocar no papel, gastou um dinheirão com o Christian, né? Gastou um caminhão de dinheiro. Mas era 500 mil o salário dele, né? Aquilo que você me falou, até o final do compromisso, claro, eu já estou falando gasto futuro, o total geral. 14 milhões? Será que é esse o número? Se você somar tudo, né, desde que ele chegou, pode ser que chegue muito próximo disso, né, e ainda vai continuar pagando boa parte do salário. O Christian, ele entra naquele nível de contratação do nível Pato, por exemplo, um gasto muito grande e por um retorno muito pequeno, né? Aquela contratação que não deu certo, né? Que acontece com todos os clubes, mas o Christian, de fato, foi uma decepção nessa volta dele, quando ele voltou, né? Uma esperança muito grande, e agora vai tentar seguir a vida dele lá no Grêmio, né? No Corinthians já não atrapalhava o dia a dia, né? O Carille já tinha conseguido contornar isso de uma forma tranquila, não teve nenhum tipo de insatisfação quando o Christian foi afastado, e depois de 6 meses, imagino que também não exista mais, né? Então o Christian, muito próximo de ser anunciado, vai defender o Grêmio até o fim da temporada, Vanderlei. E o Corinthians levou nesse pepino uma vantagem, se pode ser encontrada essa palavra correta para colocar nisso, que é o bom momento do time. Quando a coisa está, por exemplo, se o Palmeiras estivesse liderando o campeonato com folga, esse negócio, tão pouco se importando com o Felipe Melo, e reintegração, e nem uma bobagem, é que o time tá patinando. Tivesse na Libertadores, isso, o time tá patinando, então fica sempre o outrismo. Se esse cara tivesse no time, tudo seria diferente. É verdade também. Ou não é verdade? Opa! Um detalhe que muda um pouquinho, né, o cenário, essa sua análise é muito boa, mas o Christian, Mas pra nós não serve, é isso? O Felipe Melo, ele ainda tem parte da torcida que tá do lado dele, apesar de tudo. O Christian, ele era muito... Quando ele foi afastado, ele tava sendo muito criticado. O Christian em si, ele tava sendo... Uma parte da torcida... Tá aqui no nosso canal no YouTube, que é o jp.com.br/esportejp. Tem muita gente batendo forte no Felipe Melo e tem outras pessoas felizes com a reintegração. E no caso do Christian, acredito que a opinião pública, entre aspas, parte dela não tinha assim aquela pedindo o Christian de volta, e o Felipe Melo tem. Pode ser pouca gente, mas tem alguém que quer a volta dele. No Christian, já não foi a torcida do Corinthians que não queria. Ele veio com mais nome também, o Felipe Melo. Quando ele voltou com mais nome. O Christian, muita gente na época falou, nossa, ele voltou por esse dinheiro todo por causa do gesto que ele fez
fez contra a torcida do São Paulo. Lembra? Isso. Então, o Felipe Melo mostrou mais bola do que o Christian na Europa. Voltou bem fisicamente, o Christian não. Sobre o caso Christian, eu também queria conhecer a sua opinião, os ouvintes também, quero ouvi-lo. Outra coisa chata, né? Que esse negócio de ficar afastado, que nem você falou aí, Vanderlei. Mas em relação ao Christian é diferente do Felipe Melo, porque o Christian não tinha o apoio da torcida do Corinthians. O torcedor corintiano não queria ver o Christian jogando. É uma tragédia. Entendeu? O Felipe Melo ainda tem essa dúvida. A torcida do Palmeiras ainda apoia o Felipe Melo. O Christian não, era geral na torcida. Ninguém queria o Christian jogando. Achava que o salário era um absurdo. E quando entrava não ia bem. Não tinha o apoio da torcida. Isso pesa muito. O gesto obsceno é mais caro da história. Por isso que ficou afastado e ninguém nem percebeu. Porque se tem um ou outro torcedor que ainda divide, que nem a gente tá falando do Felipe Melo, se o Palmeiras continua ganhando, como você falou aí, todo mundo esqueceu o Felipe Melo. Sem dúvida. Como o Palmeiras não passou na Libertadores, não tá bem no Brasileiro, o torcedor enxerga ainda o Felipe Melo, algumas partidas que foi bem no Campeonato Paulista, a principal contratação. Só por causa disso, se continua ganhando, ninguém vai pensar no que gastou com o Felipe Melo. Só estão pedindo porque gastou muito e o time não está ganhando. O Christian, todo mundo sabe aí que ele voltou ganhando bem e não jogando nada e não tinha apoio do torcedor. Só voltou por causa desse gesto. Vai começar deram o até um mico da pênalti que ele história. bater depois no clássico contra o São Paulo. Depois aí ele saiu tá fazendo falando assim, do né? Christian. Ele saiu fazendo assim, né? Para não fazer o gesto obsceno de novo. Até hoje também eu não entendo e quem contratou deveria ser responsabilizado. Porque é uma contratação totalmente esdrúxula, voltou fora de forma, pouco jogou e foi um prejuízo muito grande, ainda mais um contrato de 3 anos com essas cifras. Não dá, né, Vanderlei? Como o dinheiro não é dos caras, eles não estão nem aí, né? Acontecem coisas assim nos clubes que a gente não consegue entender. O Tomás aí no São Paulo, 3 anos de contrato também, apesar que ele não ganha isso que ganha o Christian, mas como é que contrata um cara que estava na Bolívia e dá 3 anos de contrato? Agora, o zagueiro do São Paulo, que estava na Série B. Então, o Bruno Nobre, mas isso aí, pelo menos São Paulo já estava atrás do ano passado, é um cara mais jovem. Mas daí você foi 4 anos de contrato com o cara. Mas aí não é com esses valores, É porque né? o dinheiro não sai do bolso dos caras mesmo. Se você pegar as cifras do Christian, o que ele pegou de luvas pra voltar, mais essa grana mensal, pelo amor de Deus, você contratava um jogador mais jovem, um cara de ponta aí no futebol brasileiro, contratava Everton Ribeiro, sabe? Um cara de ponta que poderia jogar hoje em altíssimo nível. Não dá, esse foi aquele baita prejuízo, aquele baita mico. E quando o dirigente faz uma lambança como essa, Vanderlei, o cara não podia passar em branco assim, não. Ele tinha que ser responsabilizado. Se fosse na empresa dele, quem tava na época que ele do faria. Christian? Era o Mário Gobi, Quem era o Mário Gobi na época do Christian? Eu duvido Gobi, né? que se fosse na empresa dele, ele faria isso. Espera um pouquinho, era o Mário Gobi, mas todo mundo que tá lá tá aqui hoje também. Eu também Então, acho. Não é só culpa dele, não. Tá no pacote, Tá tudo no pacotão. Ô, Vanderlei, só pra fazer um comparativo, na época que o Christian ele foi contratado, foi mais ou menos o que aconteceu quando o Jô foi contratado. Também um jogador que tinha tido uma passagem pelo Corinthians, também tinha experiência internacional, contrato de 3 anos e ninguém sabia como que estaria o jogador. Né? No caso do Christian... ele. Não deu nada certo, No caso, nem o Jô sabia como ele ia voltar. Nem o Jô imaginava, isso é verdade. E no caso do Jô, deu certo. Às vezes se arrisca, às vezes dá certo, às vezes não dá. No caso do Christian, não deu certo. E no caso do Jô, deu certo, né? Considerado talvez o melhor atacante do Campeonato Brasileiro.